Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Ajuntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Bom, nós lemos a Escritura de Números capítulo 25, do verso 1 ao 11, para nossa meditação nesta manhã. O que se passou ali, como acabamos de ver, é que os filhos de Israel acampou ali em Sitim, e Balaão estava tentando levar Israel à transgressão, para que então ele pudesse amaldiçoar a Israel e assim ele ganhar o ouro de Balaque. Ele tentou amaldiçoar a Israel, mas Deus não permitiu. Isto nos traz uma grande lição. Muitas vezes o inimigo, nosso inimigo, quer nos destruir, mas Deus não permite. Existe uma grande lição aqui. Mas Israel, como ele estava acampado ali em Sitim, eles viram as mulheres midianitas. As mulheres midianitas seduziram aos filhos de Israel ali na festa de Baal-peor, e eles se prostituíram com elas e até mesmo sacrificaram e se inclinaram diante dos seus deuses. E isto, obviamente, trouxe ira ao Senhor. Então Deus mandou uma praga ali, em que foram mortos 24.000 dos homens de Israel. Então, a ira de Deus estava grande, severa, e ainda chegou ali um homem de Israel com a midianita chorando ali, querendo legalizar a situação deles. Mas ali
tinha um homem chamado Finéias, que não era aquele Finéias lá, filho de Eli, não. Era um outro Finéias, filho do sacerdote, que foi ali e atravessou tanto aquele varão judeu quanto a midianita. Então, a praga cessou, a ira de Deus acabou, e Deus citou a Finéias. E depois você vê Finéias mais na frente, citado, e se tornou um grande homem aos olhos de Deus, porque ele eliminou o problema. Então, às vezes, nós estamos sofrendo com algo e nós não eliminamos o problema que está trazendo aquele sofrimento. E ficamos protelando com aquilo. É um casamento neurótico, um casamento insuportável, uma casa insuportável, uma família insuportável, filhos sofrendo com a briga dos pais. Oh, pai, mãe, o melhor presente, pai, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é tratar bem a mãe deles. Mãe, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é tratar bem o pai deles. Poderia falar do dano que se causa quando se fala mal do pai ou da mãe para os filhos, mas levaria muito tempo, talvez numa outra ocasião. Mas o importante aqui agora é detectar qual é o problema. E quando você detectar o problema, resolva o problema, destrua o problema. Me deixa contar uma história. O grande mestre e o guardião dividiam a administração de um mosteiro. Certo dia, o guardião morreu e foi preciso substituí-lo. O grande mestre reuniu todos os discípulos para escolher quem teria a honra de trabalhar diretamente ao seu lado. Vou apresentar-lhes um problema, disse o grande mestre. Aquele que resolver primeiro será o novo guardião do templo. Terminado o seu curtíssimo discurso, colocou um banquinho no centro da sala e em cima estava um vaso de porcelana caríssimo, com uma rosa vermelha a enfeitá-lo. Eis o problema, disse o grande mestre. Esse aqui é o nosso problema. Bom, os discípulos contemplavam perplexos o que viam. Os desenhos sofisticados e raros da porcelana, a frescura e a elegância da flor. O que representava aquilo? O que fazer? Qual seria o enigma? Que significado tem isso? Depois de alguns minutos, um dos discípulos levantou-se, olhou o mestre e os alunos à sua volta. Depois caminhou resolutamente até o vaso e atirou-o no chão e o quebrou. Você é o novo guardião, disse o grande mestre ao aluno. Assim que ele voltou ao seu lugar, o mestre explicou. Eu fui bem claro. Disse que vocês estavam diante de um problema. Não importa quão belo e fascinante fosse o problema. Ele tem de ser eliminado. Um problema é um problema. E pode ser um vaso de porcelana muito raro,
um lindo amor que já não faz mais sentido, um caminho que precisa ser abandonado, um vício que deve ser esquecido, mas que insistimos em percorrê-lo porque nos traz conforto ou um certo prazer. Só existe uma maneira de lidar com um problema, é atacando-o de frente. Nessas horas, não se pode ter piedade, nem ser tentado pelo lado fascinante que qualquer conflito carrega consigo. Um problema deve ser eliminado. Então, esse tipo de ensinamento pode nos ajudar muito, porque tem coisas que são difíceis de resolver, de largar. E você tem que entender. Às vezes você tem um comportamento que você aprendeu, ou um vício que você traz, um mau hábito que você traz desde criança, e isso está te matando, te trazendo prejuízo, um dano, mas você não quer largar isso porque todo vício, todo hábito, ele traz um certo consolo, um certo conforto, e abandoná-lo de vez traz uma dor, um desconforto, mas não importa. Se esse é o problema, ele deve ser eliminado. Então, Finéias viu ali que a ira de Deus estava sobre Israel. Milhares de pessoas foram mortas pela praga, Deus estava irado, e ali um casal tentando legalizar a relação conjugal deles. Vamos deixar, nós amamos as midianitas, elas nos amam, o que há, qual o problema? O problema é que isso estava trazendo a ira a Deus. E aquele casal ali era uma ofensa, um desrespeito a Deus. E Finéias enfiou a lança no bucho do casal. Trágico, sim, horrível, sem dúvida. Matou a ambos. Que trágico, que triste. Porém, ele eliminou o problema. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes nós temos que ser bastante prático e pragmático. O problema é esse daí? Então vamos atacar o problema de frente. Vamos resolvê-lo. Tenha coragem. Se alguma coisa está te causando mal, às vezes é um mau hábito, um temperamento, seja o que for, encara isso de frente. Destrua esse problema. E sua vida mudará. Não fique esperando que Deus faça tudo por você. Tem coisas que é você quem tem que fazer. Deus não vai descer lá e mandar você parar com esse mau hábito. Cabe a você encarar, perceber que esse é o seu problema e eliminá-lo de vez. Tenha coragem e Deus te ajudará. Que Deus te abençoe.